Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Em decorrência do nosso decreto do nosso governador, nós vamos ficar aí mais 30 dias parados, né? Parados entre aspas, porque nós decidimos fazer essas videoaulas para vocês, para que a gente possa tentar sanar e amenizar o máximo possível, né? De perdas, tá? Estou encaminhando então para vocês, estamos encaminhando todas essas videoaulas e hoje para microbiologia básica nós vamos entrar com o conteúdo nomeado de cocos gram-positivos, catalase positivo. Quando nós falamos desse tipo de micro-organismo, de bactéria mais precisamente, nós estamos falando dessa bactéria aqui, ó, que se dá em cachos, né? Que se apresenta em cachos. Que bactérias são essas? São as bactérias conhecidas como estafilococos, certo? Diferente dessas bactérias que se apresentam em cadeiazinhas, que são os estreptococos. Então, vamos falar, por enquanto, no geral, sobre esses cocos gram-positivos, que podem se apresentar tanto em cachos de uva quanto aos pares. Vamos sublinhando aqui em vermelho para facilitar. Então, eles se apresentam tanto em cachos quanto aos pares. Vou deixar o vermelho aqui mesmo. Não produzem esporos. Esporos são aquelas estruturas de reprodução. Vamos colocar aqui para que vocês se recordem. Esporos são estruturas de reprodução, né? Então, é através da liberação desses esporos que eles se reproduzem. São bactérias facultativas e aeróbicas, ou seja, só sobrevivem na presença de O2, de oxigênio, né? Então, por isso são facultativas e fazem respiração aeróbica. Todos são catalase positiva. A gente vai entender o que é essa catalase, mas já de antemão a gente precisa saber que todos os estafilococos são catalase positivo. Vamos colocar aqui, né? Estafilococos, certo? São bactérias do gênero, né? Gênero Staphylococcus, são bactérias catalase positiva, ok? Bom, então, quais as características do gênero Staphylococcus? Então, estrutura que lembra cachinhos de uva, né? Se a gente pegar esse cachinho, olha o tanto que ele é parecido. Então, primeiro ponto que a gente tem que saber, que os estafilococos, eles se parecem com cachos de uva, é assim que eles se apresentam no microscópio. Quais são as espécies de estafilococos? Então, vamos lá, espécie aureus, além da espécie epidermides, espécie saprofíticos e espécie hemolíticos. Então, todas essas são espécies dos estafilococos. Vou tirar esse aqui de preto para deixar assim. Então, são essas quatro. Tá? Então, hoje, a gente só vai falar da espécie Staphylococcus aureus. A gente vai tratar dessa em especial no vídeo de hoje. Então, vamos começar falando sobre ele. Lembrando que o nome de micro-organismo precisa ser sempre em itálico ou sublinhado, e o gênero sempre com a letrinha maiúscula e a espécie sempre todo em minúsculo, certo? Qual o habitat desses estafilococos? Fazem parte da microbiota normal da pele, tá? Então, são membros da microbiota normal, via respiratória e trato gastrointestinal, ok? Então, é normal que eles sejam encontrados lá. Só que a partir do momento que, né, a gente tem uma queda da imunidade, né, o organismo não está tão bem, é onde essas bactérias podem fazer a festa, né, se proliferarem e causarem os processos patológicos. Tem capacidade patogênica? Tem. Ou seja, o que é capacidade patogênica? Vamos colocar aqui também. Causar doenças. Se eles causam doenças, causam, né? Desde uma intoxicação alimentar até uma bacteremia. O que é uma bacteremia? Presença da bactéria no sangue, o que causam, que causam sérios problemas. Além dos abscessos, que a gente vai ver que são bem feios também, todos são causados por estafilococos. Estafilococos, olha só, vamos grifar bem isso daqui. Estafilococos só levam a condições clínicas, ou seja, só causam doenças quando há fatores predisponentes para a sua multiplicação.
Então, um dos que eu falei é a imunidade, que contribui muito, né? E outro exemplo é isso, quando existe lesão, ou chamada de solução de continuidade. Então, houve uma lesão, aquele local está aberto, então o Staphylococcus pode colonizar aquele tecido e causar uma patogenia. Tudo bem? De que maneira ele pode causar doença? Através dos seus chamados fatores de virulência. Um desses fatores é o que a gente chama de cápsula. Vou voltar a frisar aqui. Nem toda bactéria possui cápsula. No entanto, a bactéria que possui cápsula pode ser mais virulenta, tá? Então, é o que consta aqui para vocês. A maioria das amostras de Staphylococcus aureus possuem cápsula. Olha lá, a maioria, nem toda. Cuja principal função é fator de virulência, é proteger a bactéria contra a fagocitose. Ou seja, a cápsula é bom para a gente? Não, né, pessoal? A cápsula é bom para quem? Para ela. Olha só essa cápsula que ela apresenta aqui. Já que ela tem cápsula, obviamente que ela vai ficar mais protegida de fagocitose. O que é fagocitar? Englobar, né? Lembra da gente falar? Englobar, isso é fagocitar, né? Então, a partir do momento que essa bactéria está sendo fagocitada, está sendo englobada, ela morre, né? Só que a partir do momento que ela tem uma cápsula, ela vai estar muito mais protegida. Tudo bem, pessoal? Outra estrutura que faz com que ela seja bastante patogênica é o chamado ácido teicoico, né? Então, o ácido teicoico é uma molécula que está presente na parede celular da bactéria, que, como eu acabei de falar para vocês, contribui para que ela seja mais patogênica, ou seja, contribui para que ela consiga causar doença, né? O aspecto é o mesmo aspecto dos chamados LPS. O que significa LPS? Lipopolissacarídeos, que as bactérias gram-negativa apresentam, tá? Então, é bem semelhante. Então, a partir do momento que as bactérias gram-positivas, como Staphylococcus, apresentam ácido teicoico, elas estão também mais protegidas, porque esse ácido teicoico vai estar presente na parede celular da bactéria, o que vai dificultar também com que ela morra, mas vai contribuir para que ela seja mais patogênica. Olha só, o tanto que elas são terríveis, né? E por fim, outro fator aí que elas apresentam, né, como fator de virulência aí, é a proteína A. Também é um outro componente que a bactéria tem na sua parede e vai se ligar a moléculas de IgG. Só para a gente lembrar, IgG é um anticorpo. Lembram disso? Então, ela se liga ao IgG, que é um anticorpo, mais uma vez, impedindo que ela seja o quê? Fagocitada. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que essas bactérias, como por exemplo os Staphylococcus, que é o tratado aqui nesse momento, apresentam diversos fatores que contribuem para que ela seja o quê? Patogênica, para que ela consiga causar doença e principalmente isso daqui, inúmeros fatores de virulência que impedem a morte dessa bactéria, impedem que ela seja destruída, ok? Além disso, a gente precisa frisar que esses micro-organismos gram-positivos, eles produzem, né, algumas enzimas aí, que são elas catalase e coagulase, que são enzimas essenciais para diferenciar, vou até colocar aqui embaixo, diferenciam Staphylococcus de Streptococcus, tá? Então, diferenciam bactérias do gênero Staphylococcus de Streptococcus, tudo bem? A gente vai entender o porquê. Então, o que a gente precisa lembrar? Terminou em ase, então sublinhar só esse pedacinho aqui, mas tá aí. Terminou em ase é enzima. Então, catalase e coagulase são duas enzimas, tá? Então, a gente vai ver que elas diferenciam. Vou até colocar aqui já, para vocês irem pegando. Se for catalase positiva e coagulase negativa, são bactérias do gênero
Staphylococcus. Se for catalase negativa e coagulase positiva, vocês podem ver que é o contrário, são bactérias do gênero Streptococcus. Isso é muito importante que a gente saiba, porque a gente vai fazer esse tipo de exame, esse tipo de teste, tá? Então, vou repetir, voltar a frisar. Catalase e coagulase são duas enzimas que vão entrar como parte do teste microbiológico para diferenciação de Staphylococcus e Streptococcus. Vamos voltar então a frisar. Se a catalase é positiva e a coagulase é negativa, essa bactéria é uma bactéria do gênero Staphylococcus. Se a catalase for negativa e a coagulase for positiva, essa bactéria é uma bactéria do gênero Streptococcus. Tranquilo, pessoal? Tranquilo e calmo? Quais as manifestações clínicas que o Staphylococcus pode causar, já que a gente falou que ele pode ser patogênico? Infecções de pele, piogênicas, ou seja, que vão gerar pus. Que infecções de pele podem ser essas? Foliculite, que todo mundo já ouviu falar, furúnculo, carbúnculo e o próprio terçol, que todo mundo já teve, né, turma? Além das infecções oportunistas. Então, quem são elas? Osteomielites, septicemias, pneumonias, endocardites e até as meningites podem ser causadas pelos Staphylococcus, tá? Olha só que interessante. Vamos ver algumas aqui? Então, olha lá, síndrome de Ritter ou pele escaldada, como vocês podem ver, é como se estivesse mesmo na carne viva, né? Como a gente costuma dizer assim. Olha só, olha a dor que isso daqui não costuma causar. Então, quem está causando isso é o Staphylococcus. Intoxicações alimentares, quando você comeu alguma coisa que não caiu bem, você vai lá e vomita, diarreia, tem vômito, diarreia, e a síndrome do choque tóxico. Então, a primeira é o furúnculo. Então, é uma pústula, como vocês podem ver nessa imagem aqui, que acomete o folículo piloso. Então, a gente tem pelos, né, geralmente, causado por infecção a ele. Olha aqui mais uma imagem, cheio de pus saindo. Parece, vou falar uma coisa nojenta aqui, hein? Olha só, parece leite condensado, não parece, gente? Delícia, hein? Credo, né? Bom, então, a partir do momento que o Staphylococcus está no folículo piloso causando patologia, causando doença, ele pode causar necrose tecidual, tá? Então, o que leva à formação de células inflamatórias, formação de pus, que tem que ser drenado, tá? E difícil de ser cicatrizado. Aqui a gente pode ver mais um furúnculo, né? Que ele causa muita dor, né? Quem já teve sabe. E que usualmente ele flutua, aflora, como vocês podem ver nessa imagem, e rompe, né? Aqui ainda não aconteceu isso. Aqui a foliculite, que dá muito, né, em homens, por exemplo, que tem pelo, né? O pelo se inflama, tá? Outra doença causada por ele é a síndrome da pele escaldada, né? Que causa aquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Formando lesões bolhosas e esfoliando a pele, ou seja, como se você tivesse feito um peeling, sabe? Olha aqui, saindo todas as camadinhas da pele, causando uma esfoliação. Pensa na dor também que isso daqui causa, né? Outra imagem como síndrome da pele escaldada, é como se tivesse escaldado mesmo, jogado uma água quente ali, queimou, tudo tá na carne viva, né? Essa imagem que vocês tinham visto lá atrás, né? Olha essa, tá aparecendo uma queimadura e um processo bem doloroso, tá, pessoal? Além também de outras que são causadas por ele, que é o impetigo, é uma infecção de pele mesmo, causando lesões vermiculares que se rompem e formam um exudato bem seco, olha só. Tá vendo? Bem sequinho. Isso é chamado de impetigo, tá? Pode ser causada, muito comum em criança, pode ser causada, então, pelo Staphylococcus. Todas as lesões estão secas, vocês podem ver que não tem pulso. E, por fim, o carbúnculo, que o carbúnculo é como se a gente tivesse isso aqui, ó, um conjunto de furúnculos. Vou mostrar para vocês que vocês vão entender, formando erupções. Olha lá, olha o tamanho disso aqui, olha a extensão. Olha essa, pessoal, o tamanho desse carbúnculo, é um conjunto de furúnculo mesmo. Esse daqui já é um abscesso, tá? Que também pode ser causado por Staphylococcus. E só pra gente finalizar, não ficar tão comprida, o terçol. Terçol também, tá? Não tem nada a ver com que você indicou comida para grávida, não, tá? Terçol também é causada por Staphylococcus. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui. Algumas doenças que vocês viram que podem ser causadas por ele. Doenças, né? Algumas bem graves, outras não tanto, tá?
E no próximo vídeo a gente vai seguir falando sobre o diagnóstico, tá bom? Fiquem com Deus e obrigada, pessoal!